Meu nome é Luana. Trabalho em casa como redatora e editora independente. Até alguns anos atrás, trabalhava para uma editora e, graças às minhas experiências daquela época, ainda consigo ganhar dinheiro suficiente para viver de forma estável. Além disso, quando trabalhava para a editora, trabalhava duro todos os dias e tinha uma boa quantidade de economias. Por isso, mesmo sendo uma autônoma estável, posso viver sem maiores preocupações. Conheci meu marido Nestor quando trabalhava em uma editora. Naquela época, eu era uma editora novata e Nestor um aspirante a escritor. Eu cometia muitos erros e as coisas não iam bem, mas Nestor nunca desistiu, mesmo quando não conseguia o resultado que queria. Seu trabalho duro e dedicação ao seu sonho me inspiravam. Eu também trabalhei duro sem nunca desistir, então sou a pessoa que sou hoje graças à dedicação de Nestor. Ele não só me animou como também me senti atraída por ele. Uns anos depois de sair com Nestor, nos casamos. Quando me casei, deixei a empresa e me tornei autônoma. O começo da nossa vida matrimonial foi bom. Eu ainda não era estável como autônoma e Nestor perseguia seu sonho. Nos animávamos mutuamente e compartilhávamos metade das tarefas domésticas e dos gastos de manutenção. Após 2 anos de casamento, meu negócio começou a se estabilizar. Foi então que Nestor começou a dizer aos seus sogros que era um escritor de sucesso. Na verdade, ele não era um escritor de sucesso, havia sido rejeitado muitas vezes pelas editoras. Provavelmente ele dizia isso com a intenção de tranquilizar seus pais. Como eu conhecia muito bem os sentimentos de Nestor, pensei que seria despreocupante ouvir para sempre que ele queria ser escritor. Eu não negava nada e apenas assentia com a cabeça. Mas, eu sofria com essa história na casa dos meus sogros. No início, só tinha que concordar, mas quando seu comportamento como autor de sucesso estava sobre a mesa, não podia me sentir à vontade na casa dos meus sogros. Meus sogros não só acreditaram na história de Nestor de que ele era um escritor de sucesso, como também começaram a me chamar de esposa inútil que ficava em casa. Me viam como uma esposa inútil a quem seu marido, um escritor de sucesso, sustentava. Trabalhar em casa é um estilo de trabalho autônomo que pode ser difícil de entender e imaginar. Não acredito que fosse uma forma de trabalhar com a qual meus sogros estivessem familiarizados. Então, não os culpo. No entanto, a atitude dos meus sogros em relação a mim foi aumentando gradualmente. Sempre que visitava a casa deles, eles me diziam: como você pode se apresentar na casa do seu marido como uma esposa que não trabalha nem cuida das tarefas domésticas? Sogra, como eu já disse muitas vezes, sou autônoma e trabalho em casa. O compartilhamento das tarefas domésticas é algo que Nestor e eu discutimos quando nos casamos. Não entendo como você pode replicar quando nem mesmo tem trabalho. Você diz que trabalha em casa, mas não tem um bom trabalho, não ganha muito dinheiro e Nestor cuida de você e das suas despesas. Não se preocupe, ganho minha vida decentemente e pago nossa manutenção todos os meses, respondi. Se você não valorizar mais seu marido, não sei quando ele te deixará sem nada. Se ele te deixar, você não poderá ganhar a vida, ela insistiu em continuar a conversa. Estive prestes a suspirar em voz alta, mas consegui engolir. Estava prestes a dizer que sou eu quem ganha a maior parte dos gastos de manutenção e também quem faz a maior parte das tarefas domésticas. É Nestor quem não tem trabalho e não faz as tarefas domésticas. Mas também consegui engolir. No início, só ouvia comentários sarcásticos quando Nestor não estava. Recentemente, quando me convidaram para jantar na casa dos meus sogros, Nestor e eu fomos juntos. Na casa dos meus sogros, a única comida preparada foi para a porção de Nestor. Tornou-se normal não haver assento para mim. Parece que falam de mim com todos os nossos parentes.
E mesmo quando participava de reuniões com outros parentes algumas vezes ao ano, só falavam de mim às escondidas e às minhas costas. Só sentia pena da atitude deles. Não me entristecia em absoluto, mas me frustrava um pouco a atitude de Nestor, que se limitava a sentar e olhar e nem sequer tentava detê-los. Além disso, meus sogros acreditam que Nestor é um escritor de sucesso. Então, não param de pedir que ele compre coisas para eles. Nestor pedia que comprasse móveis ou eletrodomésticos novos, embora os nossos ainda fossem utilizáveis. Nestor queria causar uma boa impressão em seus pais, então comprava tudo o que pediam, e eu acabava gastando quase R$ 2.000 por mês neles. Claro, tudo isso era com o dinheiro que eu ganhava. Nestor acabava com o dinheiro da minha conta e da minha carteira sem que eu soubesse e dava aos meus sogros. Eu fazia vista grossa quando era uma pequena quantia. Mas quando se tornou demais para mim para ignorar, eu disse a Nestor: por favor, não gaste meu dinheiro sem minha permissão. Nestor apenas me olhou como se estivesse chateado comigo. Você trabalha em casa e tem um trabalho fácil, não é? É como se você estivesse jogando e ganhando dinheiro com isso. Então, por que não gastar um pouco com minha mãe? Eu não posso acreditar que você enxerga meu trabalho dessa maneira. Sim, eu acho que é um trabalho fácil porque você é paga para ficar em casa todos os dias. Nestor, não posso acreditar no que está me dizendo. Meu marido entra em seu quarto rindo enquanto eu apenas observo. Eu percebo que esse é o meu limite e que não posso aguentar mais. Vou me divorciar dele. Sempre pensei que Nestor estava do meu lado, não importa o que meus sogros dissessem. Então, me virei como pude, mas até Nestor zombava de mim. E eu sou consciente de tudo. Não é que Nestor passe horas por dia em seu quarto, mas ele não escreve uma única palavra de seu manuscrito e passa o dia jogando no computador. Quando o conheci, ele levava seu trabalho mais a sério do que qualquer outra pessoa. Eu estava ansioso para escrever algo tão interessante quanto possível, mas agora não vejo nenhum sinal desse Nestor dedicado que eu amava. Ele desapareceu e agora tudo o que tenho é Nestor e meus sogros zombando de mim. Decidi secretamente procurar um apartamento para uma pessoa solteira enquanto procurava uma nova casa. Organizei minhas coisas pessoais pouco a pouco e me preparei para sair quando quisesse. Pouco tempo depois, encontrei um apartamento que parecia bom e já o havia visto um dia. Minha sogra veio à minha casa enquanto Nestor estava fora e chamou o interfone com grande entusiasmo. Assim que a porta principal se abriu, ela se sentou em um sofá da sala como se fosse dela. Luana, saia desta casa. Há muito tempo venho dizendo que você está desempregada e continua sem fazer nenhuma das tarefas domésticas. Você não é mais do que uma esposa inútil. Não é possível que Nestor, um escritor de sucesso, seja compatível com você. Então, como eu disse muitas vezes, você errou nisso. Se você sair desta casa, eu vou morar aqui. Assim poderei cozinhar para Nestor todos os dias e não terei que cuidar daquela mulher, a mãe do meu marido, a avó de Nestor. Ela é tão exigente com os condimentos quando cozinho para ela e com a poeira quando limpo. Não posso mais viver com ela. Então, decidi ficar aqui com Nestor e que a mulher vá para uma casa de repouso ou algum lugar. Como você vai pagar por uma casa de repouso? Perguntei a ela. Nestor tem que pagar algumas coisas com seu próprio dinheiro. Ele está ganhando muito dinheiro, então seria barato para ele. Com isso, minha sogra me apresentou os papéis do divórcio preenchidos por ela há pouco tempo. Imediatamente preenchi os papéis do divórcio. Minha sogra esboçou um sorriso desagradável. Revisei os papéis do divórcio e eles estavam escritos de próprio punho por Nestor. Isso me ajudou muito. Eu estava pronta para me mudar, mas ainda estava pensando em como iríamos nos divorciar.
Eu pensava que Nestor não queria renunciar ao amor que tem agora, e que não assinaria os papéis do divórcio facilmente. Eu estava preparada para uma longa discussão e uma batalha com ele, então que sorte eu tive de que me preencheram os papéis do divórcio tão facilmente. Minha sogra pareceu um pouco surpresa quando recebi os papéis do divórcio e os preenchi, mas em seguida recuperou sua atitude normal e disse: "Agora vá embora daqui. Deixe os móveis. Tudo foi comprado com o dinheiro de Nestor. Então, não acho que você possa levar nada." Ela riu alto. Recolhi rapidamente minhas coisas e me mudei para o novo apartamento. Também apresentei os papéis do divórcio no escritório municipal no caminho. Assim, tive uma nova vida por minha conta sem nenhum problema. Me surpreendeu como era confortável viver sem que ninguém interrompesse meu trabalho ou zombasse de mim de alguma forma. Sentia que meu trabalho avançava melhor do que o normal. Já haviam se passado 3 dias desde que comecei a viver sozinha, e enquanto trabalhava em casa como de costume recebi uma ligação de Nestor. Peguei o telefone e a primeira coisa que ele disse foi: "Por favor, volte para casa." Ele disse isso com a voz mais patética que já ouvi na vida. "O que diabos está acontecendo agora?" eu perguntei. "Sinto muito, peço desculpas, por favor volte para casa." "Não vou voltar para casa. Já nos divorciamos." "Nunca concordei com o divórcio," ele disse. "Pare de mentir, esses papéis do divórcio eram definitivamente de sua autoria. Era apenas uma pequena ameaça que tentava fazer você mudar de ideia. Não tinha intenção de me divorciar. Mas isso não muda o fato de que você os escreveu. Divórcio é divórcio. Você não precisa de uma esposa que jogue todos os dias, tenha um trabalho fácil e não faça nenhuma das tarefas domésticas. Agora você pode viver com a família que tanto te admira. Qual é o problema?" "Desculpe, mas minha família acredita que sou escritor." "Então, deixaram seus empregos e se mudaram aqui com a intenção de viver às minhas custas. Para piorar, querem que eu pague pela operação da avó, e é impossível que eu tenha tanto dinheiro. Então é por isso que você quer que eu volte. E agora que eles sabem que estive mentindo para eles, meus pais estão muito zangados comigo e estão pedindo aos gritos que eu te traga de volta. Agora você sabe o quão difícil é para mim. Por favor, volte comigo e vamos viver juntos novamente." "Realmente você acha que vou dizer sim? Já te disse muitas vezes que estamos divorciados. Você tem que enfrentar seus verdadeiros problemas. Por favor, não seja assim, Luana. Não importa quantas vezes digo não, Nestor não vai desistir e se agarra a mim. Não sei quantas vezes disse que ele era um estranho para mim e que agora estávamos divorciados. Está bem, está feito então se tanto insiste. Mas sabe de uma coisa? Se você se divorciar de mim, deveria pagar pelo cuidado dos meus pais e pela pensão alimentícia que deveria ter pago quando nos casamos." "Que bobagem você está dizendo, Nestor? Divorcie-se de mim por sua conta, Luana. Descobriram que menti dizendo que era um escritor de sucesso e minha mãe e meu pai ficaram bravos comigo e me machucaram emocionalmente. Tudo isso é culpa do seu divórcio egoísta. Eu não pagarei nada a você e não entendi o que você quer dizer em primeiro lugar. Quando nos casamos, foi você quem disse que eu era uma esposa sem trabalho. Não sei se foi por orgulho ou não, mas foi você quem mentiu sobre mim e me prejudicou. Seus pais e nossos parentes acreditaram em sua mentira e me acusaram. Não queria dizer isso, mas saí muito mais ferida do que você. Não me interessa, você voluntariamente zombou de mim em vez de me proteger. Se você quer dinheiro, por que não pediu emprestado a um banco ou a qualquer outro lugar?" Com essas palavras, desliguei o telefone sem ouvir a resposta de Nestor, bloqueei suas chamadas e mudei meu número de telefone. Alguns meses depois,
Passei por acaso pela casa dos meus sogros, que já havia sido vendida e transformada em um estacionamento. Enquanto olhava para a casa dos meus sogros, uma vizinha que casualmente voltava das compras se aproximou de mim. Ela me contou que a família de Nestor não teve escolha senão se mudar para um apartamento velho, porque todos estavam desempregados e ficaram sem dinheiro. Antes de sair de lá, brigavam todos os dias. Eram famosos no bairro porque faziam tanto barulho que podiam ser ouvidos do lado de fora, e os vizinhos se incomodavam tanto com o barulho até tarde todos os dias que até chamavam a polícia frequentemente. Nestor começou a mentir para parecer legal e depois não conseguiu corrigir sua mentira. A distância entre a verdade e a mentira era cada vez maior. Nunca pensei que acabaria assim, mas é uma reviravolta muito mais interessante do que as novelas encenam. É muito comum que pequenos eventos levem a um final terrível, mas me pergunto se Nestor, que queria ser escritor, não teria imaginado isso. A realidade supera a ficção. Sinto um pouco de pena porque ele se arruinou mentindo para seus pais por sua própria glória e satisfação pessoal, mas vou aprender com ele para não acabar como ele. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo, e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer a história da mulher que ao ficar viúva, ficou apenas com um barraco de herança de seu marido, e depois descobriu uma surpresa inacreditável, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história, grande abraço.